É isso aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui. Fernando Guit na área. Hoje em mais um Punchcast aqui no YouTube. Hoje, mais uma vez, para falar de discos subestimados. Roda a vinheta que eu volto já. Hoje, mais uma vez, vamos falar de discos subestimados. Mas antes disso, dê o seu joinha, dê o seu dislike, faça a sua inscrição no canal e deixe seus comentários e sugestões, ok? Maravilha. Hoje vou falar de uma banda que é uma das minhas favoritas e que tem não um, mas três discos muito subestimados. Três discos subestimados. Mas o que eu vou falar hoje é o disco mais subestimado da banda, porque a crítica sentou o cacete quando saiu e o tempo passa e a gente vê que esses caras não sabem absolutamente nada, eles falam muita besteira. A banda em questão é o Thin Lizzy e o disco é esse aqui, Renegade, disco de 1981 e que foi massacrado pela crítica e teve a sua vendagem muito baixa na época. A banda já vinha de uma mudanças na formação. Nesse disco aqui, Phil Lynott, esse grande compositor, cara genial, ótimo letrista, e o líder da banda, baixista e vocalista, camisinha aqui da irlandesa, da terra do Phil Lynott. Além do Phil Lynott, outro irlandês, que é o Brian Doherty, que é o batera, Brian Doherty. Scott Gorham, guitarrista, que estava na banda desde o quarto disco, o Nightlife. Scott Gorham, ótimo guitarrista. E o outro guitarrista é o Snowy White, ótimo guitarrista também, que tocou com ninguém mais, ninguém menos que o Pink Floyd. Fez várias excursões com o Pink Floyd na época do The Wall e foi músico durante anos e anos e anos do Roger Waters. Ou seja, não pode ser coisa ruim, né? Aqui estão os quatro: Phil Lynott, Scott Gorham, Brian Downey e o Snowy White. Ótimo guitarrista. Esse aqui é o segundo e último disco dele, do Thin Lizzy, com a participação do Snowy White. Ele saiu e entrou o John Sykes, que participou do Whitesnake. Mas esse é outro papo. Estamos falando aqui do Renegade. Enfim, esse disco foi muito mal falado porque teve uma mudança radical no som deles, que foi a entrada de teclado. O ótimo tecladista, por sinal também, Darren Walton. Um cara super novo, ele tinha 19 anos na época, 18 ou 19 anos na época, e fez muitas composições junto com Phil Lynott. Inclusive a faixa de abertura, que se chama Angel of Death. Essa música seria o nome do disco. Só que o Scott Gorham, ele implicou um pouco com esse nome, ele achou pesado demais, muito baixo astral, né, Anjo da Morte e tal. Não combinava muito assim com as temáticas do Thin Lizzy. E o Phil Lynott aceitou e passou a se chamar, o disco passou a se chamar Renegade. E tem uma música chamada Renegade no disco, que é uma música maravilhosa, para mim, uma das minhas favoritas. Ótima letra, ótima música, arranjo impecável, mas a crítica pegou muito por causa dos teclados nesse disco e por causa de duas músicas que realmente, aí eu dou até um pouco de razão para os críticos, porque são duas músicas que fugiam muito do universo do Thin Lizzy. Essas músicas se chama a primeira Fats e a segunda Mexican Blood. Por quê? O que aconteceu? Nessa época, o Phil Lynott estava compondo para um álbum solo dele, porque a banda estava muito em baixa e eles já estavam pensando já em encerrar as atividades, e ele estava compondo para um álbum solo dele, que viria a ser o Phil Lynott Album. É o segundo disco dele, um disco muito legal também. Esse disco saiu no Brasil, por incrível que pareça. Aqui a fera. Tem inclusive uma música aqui chamada Old Town, que fez sucesso, e aquela banda The Cranberries, não, Cranberries não, The Corrs, fizeram uma regravação que ficou muito legal, Old Town. O clipe é meio cafona, mas a música é muito boa. Enfim, mas o disco não é esse aqui, o disco é do Renegade. E essas duas músicas, Fats e Mexican Blood, não combinavam
com o universo do Thin Lizzy. E a crítica sentou o pau. Mas é uma bobagem, porque a Fats é uma música até que lembra bastante uma música que fez muito sucesso com eles, que é a Dance in the Moonlight, que essa música estourou. Eles tocaram, inclusive, naquele ao vivo, o Live and Dangerous, que é esse aqui, e a música foi o maior sucesso. E essa música, Fats, tem essa onda. O Phil Lynott toca até com um baixo fretless. Eu adoro a música, eu acho frescura dos críticos, embora eles tenham uma certa razão. Outro destaque do disco, que são vários, além da Angel of Death, Renegade e Mexican Blood, tem a Leave This Town, é muito boa, a letra é sensacional, e para mim uma das melhores dele, que é Hollywood. É uma música naquela pegada deles, é quase um punk rock essa Hollywood, muito, muito boa. E No One Told Him também é uma letra excelente. Por falar em letra, a Renegade é uma letra é uma letra muito muito íntima. O Phil Lynott está falando dele. É quase uma carta de pedido de ajuda. Ele estava muito afundado nas drogas. Não só ele e o Scott Gorham estavam muito mal mesmo. Eu não sei como é que eles conseguiram concluir esse disco aqui. Mas, enfim, sabe-se lá como concluir, e para mim é um descasso. E o Snow White, o motivo de usar tantas drogas nessa época foi o motivo da saída do Snow White. Ele disse numa certa entrevista que ele não aguentava mais esperar pelo Phil Lynott para gravar, para ensaiar. Nos shows, inclusive, ele chegava sempre em cima da hora, muito, muito doido, muito doido. E o Snow White, que é um cara totalmente certinho, ele pediu o boné e foi embora. Não aguentou essa carga pesada aí que era conviver com o Phil Lynott e com o Scott Gorham na época. O Scott Gorham estava tão mal que uma vez eles foram fazer shows na Espanha, e começando pelo estádio do Real Madrid, se não me engano, do Barcelona, enfim, era um festival, e o cara simplesmente não conseguiu tocar, ele não pôde ir para o show, e eles fizeram um show só com o guitarrista, só com o Snow White e o tecladista. O Scott Gorham não conseguiu, foi internado, e ficaram 4 ou 5 shows nesse formato quarteto, e depois eles cancelaram a turnê, ok? Uma curiosidade da capa, essa capa aqui foi a primeira que rompeu com um artista que fazia as capas dele, que era o Jim Fitzpatrick, um excelente desenhista, um baita artista gráfico, e ele mesmo indicou o Grant Hughes, que é um fotógrafo, e por curiosidade, o Grant Hughes ele é primo do vocalista do The Who, o Roger Daltrey. E na época, por causa da bandeira vermelha, o Phil Lynott fez questão de dizer que essa bandeira vermelha não tinha absolutamente nenhuma relação com bandeiras comunistas, tá? Foi simplesmente uma cor que escolheram e lançaram essa capa. Capa muito bonita, por sinal. E esse disco, o vinil, que eu tinha e me roubaram, mais um, ele foi lançado no Brasil e simplesmente encalhou aqui também. Era muito comum você ver esse disco do Thin Lizzy aqui em lojas a preços assim ridículos, coisa assim no dinheiro de hoje, coisa de R$ 5, R$ 10, novo, lacrado. Enfim, foi um disco que realmente não agradou, mas envelheceu muito bem. Isso aqui é um vinho, envelheceu maravilhosamente bem. É isso aí. De 0 a 10, eu dou para esse disco aqui nota 9, assim, com louvor. Excelente disco, um dos meus preferidos do Thin Lizzy. Depois desse, mais um disco um pouco subestimado, mas nem tanto, mas também subestimado, que é o último disco deles de estúdio, que é o Thunder and Lightning, né? Já com John Sykes na guitarra, guitarrista que foi do Whitesnake. E nesse disco eles fizeram a última excursão dele, a turnê de despedida, que saiu esse disco aqui, que é o Live Life. Disco duplo, excelente também, vários sucessos aqui. E nesse disco aqui, todos os guitarristas que passaram pela banda se juntaram no palco. Gary Moore, o Eric Bell, John Sykes já estava, né? Scott Gorham, o
Brian Robertson, Snowy White. Isso aqui é uma obra-prima. Claro, não tanto quanto o primeiro ao vivo deles, que é considerado um dos 5 maiores discos ao vivo de todos os tempos, que é o Live and Dangerous, que esse aqui é a banda no auge, né? Isso aqui foi na excursão do disco Bad Reputation, que é no Bad Reputation, inclusive, que tem aquela música que eu falei, que é a Dancing in the Moonlight. Isso aqui é uma pedrada. Isso aqui realmente, produção do Tony Visconti, que produziu vários discos do David Bowie. E como curiosidade, eu tenho uma raridade aqui. Esse CD aqui eu ganhei. Esse CD aqui é em inglês. É uma série que saiu. É uma coletânea. Mas o que é interessante nessa coletânea, a fera aqui, ó, é que ele é repleto de... Venho ver um livrinho aqui com várias fotos. Muito, muito legal. Muito caprichada. Aí, Scott Gorham e o Phil Lynott. Phil Lynott numa fase aqui que ele estava tocando com baixos Ibanez. Ele tocava sempre de Fender, aqui ele estava com Ibanez. Scott Gorham sempre com a sua Les Paul. Muito legal mesmo. Aqui a fera aqui. Enfim. Thin Lizzy, álbum subestimado Renegade, lançado em novembro de 1981 e que envelheceu muito bem. Hoje em dia esse álbum é cultuado, mas foi muito, 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 muito massacrado na época. Beleza? Semana que vem eu volto com um disco subestimado ou talvez naquele programa que eu faço daquelas capas horrorosas que a gente faz aqui junto com o Pedro Rodrigues. Beleza? Um abraço e até lá.